como definir campo morfogenético, né? O que seria um campo? Eu considero que um campo nada mais é, nada menos é do que um sistema de informação. O campo existe para informar, organizar, né, da forma e principalmente regular tudo que existe. Quando eu penso numa ideia de campo, eu imagino como sendo um código que determina tudo que existe fisicamente no nosso plano. E esse código ele contém informações imprescindíveis para a organização da vida, né? Então, o que faria com que as abelhas, por exemplo, a comunidade das abelhas, formassem hexágonos tão perfeitos e tivessem uma organização tão perfeita? O que faz com que as células, né, do fígado, do coração, a formação do nosso corpo físico, ainda no momento de gestação, e todas as células que compõem todos os órgãos sejam específicas para aquele órgão, para aquele exato corpo físico, para aquele ser, né? Seja ele vegetal, mineral ou animal. Então, o campo, quando se fala em campo morfogenético, se fala em um campo de informação que mantém, e quando nós conversamos sobre isso na constelação familiar, todas as informações de todas as consciências que participaram do nosso clã. E para que fique mais fácil compreender, eu defino como um campo eletromagnético que contém todas essas informações e que essas informações nos chegam através de sensações, de valores, de posturas. Às vezes, muitas das vezes, não precisa se dizer nada, mas o que você sente vai governar e vai regular muitas vezes as suas atitudes. Isso quer dizer que se eu vivi em um ambiente, em um lar, em que a minha mãe passou por um processo de violência, minha avó passou por um processo de violência, vamos imaginar verbal, foi rejeitada, maltratada, ouviu muitos gritos, minha mãe passou, e vamos imaginar que eu também vivi nesse lar, e vamos imaginar que isso, eu também me comporto dessa maneira com o meu filho, ou filha, né, com os meus netos, seja como for. E como isso, né, é passado de geração para geração sem que se diga que você precisa se comportar agressivamente com os filhos, ou ser radical, ou ser rígida, através das sensações, sentimentos, posturas, através de todos os valores, através de todas a maneira como nós convivíamos, né? Então, esse campo é um campo informado. Tudo é informação. É um campo de energia que traz todas as informações necessárias para que a gente tenha acesso a essas dinâmicas, muitas vezes inconscientes, de repetições de padrões familiares, ancestrais, que acontece de forma transgeracional, de geração a geração, para que haja uma quebra. E essa quebra acontece através de uma aceitação profunda, através de uma ressignificação no sentir. E as coisas acontecem de dentro para fora. Elas não são organizadas mentalmente, elas são percebidas, elas são sentidas. Então, o campo é tudo que há. É um código básico do universo. Ele está em todos os lugares e ele dá forma a tudo que existe. E na constelação familiar, ele está muito relacionado às informações, a essas sensações que eu acabei de dizer, e como isso reverbera nas gerações e como chega até o constelando para ser visto, para ter clareza do que está acontecendo, o que há por trás, para ser ressignificado e liberado do sistema. E aí todas essas consciências de clã se sentem
libertas também, se sentem livres, porque ninguém mais vai precisar passar por tudo aquilo que todas as pessoas que viveram daquela forma passaram. Então é libertador. Falar sobre campo é falar sobre matriz divina, é falar sobre corresponsabilidade, é falar sobre o que sentimos e como construímos a nossa vida a partir do que sentimos. É compreender que todos os sentimentos, todas as intenções, elas formam e moldam a nossa história, a nossa vida.